Fala, queridinhos, queridinhas! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá com insônia. Galera, é o seguinte, ó, última aula da nossa bateria sobre vida urbana. Você entendeu o quanto a indústria determina as questões urbanas, tá bom? O processo de urbanização. Nessa aula de agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver a diferença do processo de urbanização no mundo desenvolvido e o processo de urbanização no mundo subdesenvolvido. Tá ok? Logo, a gente precisa entender o processo de industrialização do mundo desenvolvido e o processo de industrialização do mundo subdesenvolvido. Como você está vendo aí na tela esses nomes disso. Ok? Começamos pelo mundo desenvolvido. Por quê? Ordem de quem chegou primeiro, tá bom? O mundo desenvolvido foi aquele ambiente que é pioneiro no processo industrial. O que é isso? Eles que desenvolveram, tá, essa atividade revolucionária, essa atividade industrial. Quando aplicou ali a força a vapor, né, naquele motor a vapor, e tendo maquinários muito mais avantajados e uma produção igualmente, né, uma produção muito grande, muito elevada, muito eficiente. Como eles foram o primeiro, a gente precisa entender que esse processo industrial, né, primeiro, vamos definir quem foram. Começa na Inglaterra, mas logo se espalha ali pelo oeste europeu, a gente vai generalizar, até o século XIX, isso no século XVIII, até o século XIX, você vai ter os Estados Unidos já com atividade industrial e também o Japão vai pegar na reta final do século XIX. Então é isso, o mundo desenvolvido, a gente vai entender que são aqueles países que se industrializaram primeiro, que é Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, né? América Anglo-Saxônica e Japão. Turminha, e esse processo foi um processo gradativo, tá bom? A indústria pioneira, ela foi uma indústria progressiva. Eles não inventaram já aquela indústria perfeita, pronta, com todas as estruturas interessantes e eficientes. Não! Começou a atividade industrial e com o passar do tempo houve a evolução das técnicas. Então o processo industrial no mundo desenvolvido, ele foi um processo evolutivo. Se você sabe que a urbanização ela acompanha a industrialização, você sabe que a urbanização ela também foi evolutiva. A gente vai chamá-la de urbanização gradativa, tá? Logo, as cidades elas vão se estruturando lentamente, porque ela vai ter aí esse pulmão para respirar, para conseguir se estruturar lentamente. Logo, você já está entendendo que as cidades em modo geral, no mundo desenvolvido, são cidades com as estruturas, com a sua infraestrutura, tá bom? Ela muito mais organizada, muito mais eficiente. Isso é verdade, você sabe disso, tá ok? Galera, se você teve um processo industrial lento, essa indústria, ela vai se desconcentrar também. O que é isso? Porque a gente vai ter uma indústria em uma cidade que começa a crescer, logo aparecem outras cidades menores também com atividade industrial, fazendo com que, né, essa rede urbana ela seja mais interessante no mundo desenvolvido. Se houve a desconcentração localizada da atividade industrial, você vai ter ali uma rede urbana mais densa, uma rede urbana mais articulada e ela também teve tempo para isso. Tranquilo? Agora a gente vai fazer um comparativo com o quê? Com o mundo subdesenvolvido, tá ok? Se inicia no mundo desenvolvido, você sabe que o processo industrial no mundo subdesenvolvido, ele vai ser o quê? Um processo mais atrasado. Você vai chamar isso de industrialização tardia. Logo, a indústria tem a ver, né? Então você vai falar que é uma industrialização tardia, uma industrialização recente. Então faz pouco tempo que o mundo desenvolvido, ele possui uma atividade industrial mais complexa. A gente vai até datar isso. Vamos pegar lá, depois ali na segunda metade do século XX, é que começa ali uma industrialização no mundo subdesenvolvido de forma mais articulada. Cara, se você sabe, foi na metade do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, no desenvolvido.
E agora você sabe que é na segunda metade do século XX, no subdesenvolvido, logo foram 200 anos. 200 anos daquele processo evolutivo da indústria no desenvolvido para chegar na indústria no mundo subdesenvolvido. Professor, por que para chegar? Simplesmente porque o processo industrial no mundo subdesenvolvido foi feito pelas mesmas corporações que estavam engordando, ganhando corpo lá nos países desenvolvidos. E por isso já chega uma indústria muito pronta. Uma indústria já com a sua arquitetura evoluída, tá bom? Com as suas técnicas de produção já evoluídas, chega uma indústria grande, uma indústria pronta. Se essa indústria ela chega dessa forma, chegando, né? Você vai falar que foi um processo instantâneo, uma industrialização instantânea ou surto industrial. É muito rápido, tá? A inserção da indústria no mundo subdesenvolvido. E se você sabe que isso leva à urbanização, o processo de urbanização nesse mundo desenvolvido, ele também é muito rápido, tá? Não vai ser progressivo, não vai ser gradativo, tá? Ela vai ter o quê? Logo, a gente vai ter uma urbanização concentrada, porque essa indústria, ela chega em alguns polos específicos. Ela não vai ser descentralizada, ela vai ser centralizada. Se ela é centralizada, você vai ter poucas cidades crescendo muito e crescendo muito rápido. Se cresceu muito rápido, galera, se liga na consequência que o Enem adora cobrar isso. Ela cresce de forma desordenada, descompassada. Professor, o que é desordenada? Bagunçada. A cidade ela precisa prestar alguns serviços, inclusive, para os seus principais atores, que somos nós, os moradores dela, tá? E com isso, se está desordenada, essa cidade ela já não vai ter o quê? Moradia para todo mundo. Essa cidade, ela não vai ter o quê? Um saneamento básico para todo mundo, não vai ter água tratada, não vai ter tratamento de esgoto, não vai ter pavimentação para todo mundo. E essas consequências mais graves a gente vai visualizar principalmente nas áreas periféricas, na periferia da cidade, ok? E logo essa cidade ela começa a congestionar. Ela fica com uma sensação de inchada, tá bom? E você vai dar um nome bonitinho para isso. Ou você pode falar inchaço urbano, que é uma cidade que cresce, cresce, cresce e a sua estrutura não acompanha, tá? Ou você pode chamar isso de macrocefalia urbana, ok? Então, turminha, a gente tem como consequência uma urbanização mais organizada no mundo desenvolvido, pelos fatores que a gente acompanhou, e uma urbanização mais caótica no mundo subdesenvolvido. E isso vai implicar diretamente no tamanho das cidades, tanto tamanho espacial como tamanho populacional. Por quê? Até na primeira metade do século XX, as maiores cidades, via de regra, elas tendiam a ser do mundo desenvolvido, tá bom? Porém, como foi tão rápido e concentrado essas relações urbano-industrial no mundo subdesenvolvido, logo, hoje a gente vai ter as maiores cidades necessariamente no mundo subdesenvolvidos. E essas maiores cidades do mundo subdesenvolvido, elas são cidades que vão passar pelo processo de macrocefalia urbana. E na próxima aula, pessoal, a gente vai ver o que esse processo de macrocefalia urbana gera em uma situação mais recente, no ponto de vista nas cidades a nível mundial e principalmente no Brasil, e por isso que você tem que continuar comigo assistindo a próxima aula. Tá ok, meus queridos? Aquele beijo do seu professor Saladinha. Até a próxima aula, o próximo link aí embaixo. Tchau!